É isso, vamos lá. Eu quero começar com a manchete do Denis. Vamos lá, Denis. Denis Constantino. Ô, patriota. Vamos colocar no ar aí a manchete. Vamos lá. Toque, toque, toque. Na verdade, essa é uma outra situação que envolve recurso federal, viu, Amadeu? A auditoria do SUS que identificou R$ 733 mil que supostamente não foram investidos em saúde, isso ainda na gestão do ex-prefeito Mão Santa na cidade de Parnaíba. Essa auditoria, Amadeu, foi divulgada hoje, né, que foi feita pelo Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde, na Secretaria Municipal da cidade de Parnaíba, na Secretaria Municipal de Saúde de Parnaíba, atendendo uma determinação por parte do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de verificar a regularidade da aplicação de recursos de emenda parlamentar. Isso aconteceu, Amadeu, e o que pôde ser levantado até o momento é que 733 mil que eram destinados aí ao fortalecimento dos serviços de atenção primária à saúde do município, deixaram de ter aí a comprovação desses serviços. Esse relatório identificou essas irregularidades por parte aí da gestão da saúde, ainda do ano da gestão do ex-prefeito Mão Santa. Aí se junta, né, Amadeu, porque já tinha 4 milhões e 500 mil que não tiveram a comprovação desses recursos, que esses recursos foram destinados para os seus devidos fins, e agora chega a mais de 5 milhões que a Prefeitura de Parnaíba, ainda na gestão do ex-prefeito Mão Santa, não teriam comprovado, né, que esses recursos de emendas parlamentares foram utilizados, de fato, no serviço de atenção primária à saúde do município. Esse sistema que fez essa auditoria, Amadeu, ele pede, né, para que seja feita a correção desse processo, justamente com a devolução desse valor ao Fundo Nacional de Saúde, diante dessa ausência de comprovação da correta utilização de recursos por parte da gestão do município de Parnaíba, Amadeu. Ok. Vamos aguardar as providências que serão tomadas, não é? Vamos agora para a manchete do Marca. É o Marca 4. Alain Brandão se manifesta sobre a ação da PF no escritório de advocacia dele. Olha aí, Ari. Alain Brandão quebra o silêncio após nova fase de operação da Polícia Federal. Pois não, Franci? Lembrando, Amadeu, que a primeira fase aconteceu no ano passado e foram apreendidos 1,6 milhão de reais. E, à época, o vereador Alain Brandão justificou que eram recursos que ele juntou ao longo de 10 anos, recursos próprios, e que havia guardado no escritório de contabilidade. Então, hoje, o escritório foi mais uma vez alvo da segunda fase da operação da Polícia Federal, e o vereador Alain Brandão, ex-vereador e agora superintendente da SDU Norte, ele aponta que essa fase da investigação não tem nada a ver com ele. A gente separou o esclarecimento do ex-vereador de Teresina. Em razão da repercussão da operação da Polícia Federal deflagrada nesta data em Teresina, a defesa do senhor Alain Brandão vem a público prestar os devidos esclarecimentos. O senhor Alain Brandão não figurou entre os alvos da operação noticiada nesta terça-feira, nem consta no rol de investigados a ela vinculado, sendo desprovida de fundamento qualquer associação de seu nome aos atos hoje praticados. Cumpre esclarecer que a operação divulgada nesta data constitui um desdobramento de procedimentos instaurados e tem por finalidade a realização de diligências voltadas à verificação e ao esclarecimento de fatos sob investigação pelas autoridades competentes. Registra-se que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que está suspensa a investigação contra o próprio Alain Brandão, de modo que essa que está sendo apurada agora não inclui o seu nome. A defesa finaliza dizendo que confia na responsabilidade dos veículos de comunicação ao divulgarem o fato. Mas eu lembrando que nessa nova fase da operação foi apreendido mais um montante de dinheiro no escritório. O Denis, inclusive, estava lá acompanhando a operação ao vivo, mas Alain Brandão nega que nessa fase tenha qualquer ligação, qualquer apuração que envolva o nome dele. A gente lembra que o Alain Brandão é um dos
sócios desse escritório que foi alvo da operação hoje da Polícia Federal. Amadeu, teve essa conexão da informação, porque como em 2025, na primeira fase da Operação Conectados, o próprio Alan Brandão foi alvo da operação e naquela ocasião 1.600.000 chegaram a ser apreendidos pela polícia. Tanto é que nessa nota ele mesmo divulgou dizendo que essa fase da operação acabou sendo suspensa. Segundo o superintendente, houve essa checagem de informações. Como a gente sabe, a Polícia Federal ela não chega a conversar com a imprensa logo após aquela operação, porque ainda está no processo de investigação. E aí, logo em seguida, foi divulgada a nota, não foi esclarecido se de fato o Alan Brandão foi alvo dessa operação. A imprensa se baseou justamente nesse posicionamento dele, mas que a polícia esteve nesse escritório, conseguiu levou pelo menos 3 mochilas lá com documentações, computador também foi levado, diante desse esquema que era fomentado aí por esse grupo, né? Esse grupo que atuava no âmbito contábil e jurídico para prefeituras, tanto aqui no Piauí quanto no estado do Maranhão. Aí houve essa controvérsia relacionada se o Alan teria sido ou não alvo dessa segunda fase da operação, que não foi confirmado por parte da Polícia Federal, Amadeu. E tem essa nota do secretário. Fala, Ari. Uma fonte minha na Polícia Federal esclareceu o fato. De fato, o ex-vereador Alan Brandão não é alvo dessa operação. Por que ele não é alvo dessa fase? Porque ele conseguiu uma liminar no STJ e a investigação envolvendo o nome dele está proibida. A Polícia Federal não pode continuar investigando Alan Brandão por força de uma liminar que ele obteve que não foi derrubada. Então, ele não está sendo investigado. Quem está sendo investigado? Um advogado, que eu tenho o nome, mas não vou revelar aqui porque enfim, não é oficial. De um advogado municipalista muito conhecido que trabalha no escritório dele. Muito conhecido mesmo, inclusive conhecido meu. Eu conheço porque, salvo engano, até já o entrevistei. É um advogado que atende muitas prefeituras. Envolve fraude em licitação, como está na reportagem do portal meionews.com. Nesse caso, especificamente em relação à prefeitura de Oeiras, a primeira capital. Isso eu posso divulgar porque esse fato eu confirmei com a PF. Agora, é isso, não é ele. É um advogado do escritório. E em 2024, o vereador acabou recebendo um desgaste muito grande, foi próximo da eleição municipal, ele era titular e saiu como suplente do processo. Perdeu ali uma questão de menos de 300 votos. Inclusive, foi manchete Meio News, a gente mostrou. E nós aqui também no jogo. Nós aqui no jogo mostramos. E está lá o destaque no Meio News, ainda está lá. É a manchete principal. Manchete principal do Meio News, da Jéssica Machado, que nós já trouxemos aqui. Vamos lá, agora, sessão tumultuada, acaba em bate-boca e cancelamento. Foi suspensa ou cancelada? Foi suspensa. Suspensa. É a manchete aí do Farol, olha aí, ó. Sessão da Câmara é suspensa após bate-boca entre vereadora e comunidade trans. Bando de marmanjo barbudo querendo ser mulher. Vou lhe processar por transfobia. Bem, há um projeto de lei em tramitação na Câmara de Teresina, já aprovado na CCJ, foi aprovado por 3-2, um placar apertado, mas foi aprovado, que proíbe as mulheres trans de usarem o banheiro feminino em Teresina. Hoje havia a expectativa que esse projeto fosse votado em plenário. Por isso, representantes de mulheres trans foram ao plenário e durante a fala da vereadora Samanta Cavalca, eles se manifestaram. E ela reagiu. Daí começou o bate-boca. A gente tem um trechinho curto de uma frase que ela disse que despertou a ira da comunidade. Vamos lá. Ô, presidente Enzo, tem uma mulher falando e eu não vou admitir um bocado de marmanjo barbado de peruca me interrompendo. Vocês ouviram aí, né? A comunidade se manifestou, ela disse, cala a boca, bando de homem marmanjo barbudo. Aí a confusão foi para fora do plenário, porque a mesa diretora suspendeu a sessão, não havia como continuar. Detalhe,
o assunto que estava sendo tratado era uma fala do vereador Pedro Alcântara, ele estava falando, aí a vereadora Samanta teve uma frase em relação ao projeto. E aí começou a briga, foi para fora do plenário. Aí já envolveu outra personagem política, a pré-candidata a deputada federal Liamara Santos, do PL, que é bolsonarista, né, lá da chapa do Thiago Junqueira, que bateu boca com as representantes da comunidade trans. E aí ela fez até uma provocação. Vamos que tirar a roupa, ficar nu para ver quem é mulher e quem não é. Aí, nesse momento, ela foi, a representante disse, olha, nós vamos processar, vamos entrar com ação. Tem aí o vídeo? Tem um vídeo. Vamos ver o outro vídeo, Nájila. E você concordou com a guarda, a Camila tá chamando também. Processar quando você diz que eu me sinto uma mulher, porque isso é transfobia. Eu sou Nós só queremos o nosso espaço. A confusão continuou. Depois, as mulheres trans foram para fora, já mesmo ali na calçada, na frente do Palácio Chagas Rodrigues, fizeram discursos. Elas não querem que o projeto seja aprovado. A favor da comunidade trans se manifestaram a vereadora Zuila Calixto e outros parlamentares do Partido dos Trabalhadores. Bom, eu vou seguir no tema, porque tem a manchete aí do Agoniado. O Agoniado traz aí a manchete 2 do Agoniado, que também trata do mesmo assunto. Vai lá, Ari. Debate sobre violência contra as mulheres é desvirtuado para questões de gênero. Pois não, Eliezer? Isso, Amadeu. Essa é a percepção da Giovana Cardoso, que representa o movimento de mulheres trans e negras. Para ela, antes de se debater questão de banheiro, se pode usar, se não pode usar, tem uma questão maior que precede, que é o combate à violência doméstica. O Brasil é o país que mais mata mulheres no mundo, todas as mulheres, em especial mulheres trans. Mas o Brasil também é o campeão mundial de uso de pornografia trans no mundo. O Brasil é campeão de uso de pornografia trans virtual. Então, quer dizer, é uma hipocrisia, é uma cortina de fumaça. Enquanto estava tudo quietinho, ninguém falava nada, ninguém discutia a transgeneridade, todo mundo usava todos os banheiros. Hoje, a partir do momento que a transgeneridade traz voto e traz holofotes, aí todo mundo quer trazer essa pauta. É como se houvesse, de fato, um oportunismo político de alguns parlamentares que sabem que essa pauta é polêmica e trazem ao debate para tirar algum proveito, algum saldo, para tentar aquecer a sua própria bolha. E as pessoas envolvidas, as pessoas que estão ali com a sua vida prática em discussão, acabam reagindo também, tentando se posicionar nesse processo. A vereadora Samanta também se manifestou? O que ela manifestou. Ela, segundo ela ouviu mulheres biológicas e para a maioria dessas mulheres que ela ouviu, essas mulheres não se sentem seguras, não querem que mulheres trans usem os banheiros públicos femininos. Vamos lá. Eu sou mulher, eu não quero, consultei outras mulheres, eu consultei, a maioria das mulheres não querem dividir banheiro com homens. Olha, temos jornalistas mulheres aqui, tem muitos jornalistas aqui que têm filhas, tem meninas. Você preste atenção, se um pervertido se coloca uma roupa de mulher, aí ele vai entrar dentro do banheiro, um banheiro que é um local de vulnerabilidade da mulher, que não tem câmera, por motivos óbvios, ele vai fazer o que lá com essas mulheres? Eu tenho medo, a maioria das mulheres tem medo, e eu estou aqui para votar com a maioria das mulheres. Amadeu, então assim, para a vereadora Samanta, a discussão parte da condição biológica, sempre da condição biológica, não tem aí essa perspectiva da diversidade de gênero. Eu, sinceramente, eu acho muito lamentável que o que se discute é se o banheiro é trans, se não é, quando nunca houve, na história do Brasil, terceiro banheiro. Não. Sempre foi o masculino e o feminino, e quem era trans, quem não era, sempre fez onde quis. O número 1 e o número 2 fez onde quis. Fez no das mulheres, fez no dos homens, e não havia grito, polêmica, manifestação. Agora,
como isso rende acesso, e no final das contas, likes e acessos e seguidores significam voto hoje em dia, a pauta é requerida por quem se diz defensor das mulheres, inclusive. Quando, na minha visão, quem defende a mulher, e quem tá falando aqui, é alguém que tem mãe, que tem filha, que teve companheiras ao longo da vida. Não é possível mais tolerar o que o Brasil faz com as mulheres. Qualquer estatística que você procurar, a mulher é vítima maior no caso de homicídios, ganha menos, é mais maltratada, preconceito. Olha, em qualquer comparação feita entre um homem e uma mulher, a mulher está perdendo. E na hora em que se tenta reparar, compensar um pouco, equilibrar as coisas, essa questão de gênero e de sexualidade acaba interrompendo qualquer melhora na civilidade, sabe? No grau de civilidade e de atenção e de proteção para as mulheres. Fala, Franci. Amadeu, as pessoas perderam realmente o medo de serem preconceituosas e expõem isso, inclusive, em plena tribuna da Câmara Municipal de Teresina, porque nós temos uma lei, o STF definiu isso em 2019, tipificando a transfobia como uma espécie de crime, comparado ao racismo. Então, vai de 1 a 3 anos de reclusão. Então, diante do que vem acontecendo em âmbito nacional e com um viés eleitoreiro, porque, inclusive, a vereadora Samantha Cavalca tem o maior respeito por ela, inclusive é uma colega jornalista, é pré-candidata a deputada federal pelo Progressistas no Piauí, ela utiliza dessa pauta, a meu ver, para ganhar essa notoriedade em um ano eleitoral e, na minha análise, comete, sim, transfobia em plena tribuna da Câmara Municipal de Teresina. E se perdeu o medo porque tem uma lei, é tipificada. Transfobia pode levar, inclusive, a uma série de implicações, seja a serviços comunitários ou até mesmo de 1 a 3 anos de reclusão, mas como isso está acontecendo em âmbito nacional e diversos parlamentares, diversos políticos saíram a favor desse projeto e utilizando muitas vezes de discursos preconceituosos, ela também se aproveita dessa pauta, infelizmente. Todo mundo pode ser contra, Amadeu, mas desde que mantenha o respeito, o que não foi o caso nessa declaração da Samantha Cavalca. E eu quero só dizer uma coisa aqui, muita tranquilidade. Essa pauta aí, quem quiser defender, as pautas, aliás, as pautas todas da diversidade, as pautas identitárias todas, pode esquecer, aqui no Brasil, nesse momento atual, pode esquecer, são todas perdidas. Qualquer pesquisa que você for fazer hoje, de opinião pública, sobre questão que envolva negros, mulheres, transexuais, direitos humanos, é causa perdida. É 7-1 contra. É 7-1 contra. Quem vai para defender vai sabendo que vai apanhar de 7-1. Fala, Denis. Olha, Amadeu, a gente que acompanha fatos policiais diariamente, a gente vê que tem alguns casos, infelizmente, no final de semana, por exemplo, nós tivemos um caso de violência contra a mulher, isso é uma realidade. A gente já viu casos de homens que, de fato, tentam invadir espaços de mulheres, como a gente vê isso, principalmente em ambientes que mulheres são vítimas de violência, né, violência doméstica. Acredito que a forma como as coisas se sucederam na Câmara hoje não foi a melhor forma, até porque gerou muito debate, muito problema dentro da Câmara. Agora, isso também não coloca o discurso que a vereadora Samantha disse agora há pouco, né, sobre a preocupação,
porque infelizmente tem homens que podem aí se vestirem de mulheres para poder violentar mulheres dentro desses espaços. Então, assim, é uma preocupação pertinente e que precisa ser debatido com respeito, levando em consideração o espaço e o direito de cada um, mas, acima de tudo, né, diante desses números alarmantes que a gente vê de violência contra a mulher, é preciso levar todos os pontos em consideração para que seja respeitado o direito da mulher, Amadeu. Ari? Olha, essa lei, esse projeto de lei especificamente, ele é tão absurdo, porque outras capitais, como São Luís do Maranhão, Cuiabá, onde o prefeito é bolsonarista de extrema-direita, também estão discutindo essa proibição. Mas vou me ater à lei aqui do Piauí, a lei de Teresina. Essa lei, inclusive na CCJ, os vereadores argumentaram, olha, peraí, vamos pelo menos aqui, né? Aí disse, não, deixa para o plenário se alguém apresentar uma emenda. Essa lei prevê o seguinte, nasceu ali de ser humano, aí ele fez uma cirurgia de redesignação. Entrou na justiça, mudou a identidade, tem nome social, tem um nome na identidade mesmo, toda a documentação. Casou com um homem cis, adotou uma criança, aí não tem mais o órgão sexual masculino, nesse caso. Não tem, ele tirou, fez uma cirurgia de redesignação. E ele faz ali xixi, por exemplo, com um órgão sexual semelhante ao feminino. Ele construiu um órgão sexual feminino. Mesmo assim, ele tem que usar o banheiro masculino. Pelo amor de Deus, Amadeu, essa pessoa vai sofrer agressão sexual, vai ser hostilizada no mínimo. No mínimo. Então, eu acho que essa lei é muito ruim, independente da discussão. Vamos lá, você preste atenção agora na loja que tem 5.000 itens à sua disposição. Eu estou falando isso aqui, ó. 5.000 itens para você escolher. Onde? No Armazém Paraíba. Ficar só namorando. Na Copa Armazém Paraíba tem preço baixo para você garantir o presentão. Samsung Galaxy A07 128GB a R$ 74,90 mensais. Samsung Galaxy A17 128GB R$ 104,90 mensais. Samsung Galaxy A17 256GB R$ 125,90 mensais. Dia dos Namorados é com goleada de ofertas na Copa Armazém Paraíba. Olha só, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral esteve hoje, doutor Farol, olha só, no Notícia do Dia e fez alertas importantes. Ari? O presidente do TRE Piauí, o desembargador José Wilson, revelou a Cíntia Lages. O TRE já contabiliza 13 processos por propaganda irregular aqui no Piauí. E atenção, as multas podem chegar a R$ 52 mil. São 30 processos. 30 processos. Ele alertou que esse número, né, deve crescer ainda mais, porque, afinal de contas, a campanha só começa em 16 de agosto, né, oficialmente. Oficialmente. Mas você já imaginou 30 processos 30 abertos? processos. Já abertos? Ainda faltam 4 meses para ele... Pelo uso irregular desses subterfúgios, Isso. né? E... propaganda na campanha eleitoral. Agora, é importante a gente saber que tem um tribunal alerta, Eliezer. Com certeza. A eleição no Brasil é muito bem acompanhada pela justiça especializada eleitoral. O Brasil é referência mundial nesse aspecto, por ter uma justiça própria para cuidar das eleições, e tudo é muito fiscalizado. Ou a justiça fiscaliza diretamente com as suas autoridades, ou a população, a oposição a determinado candidato também pode fiscalizar e fazer denúncias desses desmandos que desequilibram os processos eleitorais. Então, pesquisa tem que ser registrada antes de divulgar, inteligência artificial tem que ser informada, quem já faleceu não pode estar aparecendo em vídeo pedindo voto para alguém. Tudo isso precisa ser visto com muito cuidado. Mais detalhes, Ari, mais informações, quem quer? A reportagem completa está no www.meionews.com, com todas as declarações do presidente do TRE. Falamos hoje aqui já de absurdos, já, Ari, alguns? Já. E Pio Nono? Aí eu acho que vai superar todas as... É a 2 do Marca, é a 2 do Marca. Olha só. Vereadora defende o prefeito Silas Noronha e choca. Não há esquema de exploração. Francis Teixeira. Ontem, Amadeu, a maior confusão
na Câmara Municipal de Pio Nono, na sessão plenária, e a vereadora Fernanda Noronha, que é sobrinha do prefeito Silas Noronha, ela foi à tribuna para apontar que nada ainda foi provado contra o gestor municipal. A gente separou esse vídeo que vem gerando a maior polêmica. Estou aqui hoje, muitas mídias, muitas redes sociais, muitos fakes dizem que votando, que os vereadores vão votar a favor de pedofilia, a favor de exploração sexual, mas isso não existe. Até agora, até hoje, não foi provado nada, não tem esquema de exploração só tem um esquema de exploração com um número grande de pessoas, e não tem esse número. Quero também dizer a vocês que sei que vocês estão presentes aqui de livre e espontânea vontade, assim como sei e me surpreendi na chegada do nosso prefeito com vocês naquela 020. Não tinha nada para oferecer para vocês, porque não tinha ninguém esperando. Se tivesse organização, tinha um jantar, tinha alguma coisa esperando a vocês. Mas quero agradecer e dizer que, assim como sei que vocês estão aqui hoje de livre e espontânea vontade, vocês também ficaram naquele dia de 4 horas da tarde até 11 horas da noite esperando Silas. E nessa sessão, inclusive, se votou a admissibilidade ou não da denúncia contra o prefeito Silas Noronha, mas ali a oposição apontou uma manobra para que essa denúncia fosse rejeitada e não pudesse mais ser colocada nessa legislatura, ficasse apenas para o ano que vem. Então, diante disso, a oposição se retirou da sessão, que acabou posteriormente sendo suspensa. E lembro aqui, inclusive, que durante essa sessão ontem à noite, alguns populares, apoiadores do Silas Noronha, foram até a Câmara para defender o fim da comissão parlamentar de inquérito que investiga o Silas Noronha. Então, Amadeu, foi uma confusão ontem na Casa Legislativa. Vamos para 3, porque tem a ver com o Pio Nono e esse caso nojento. Olha aí, doutor Ari. Irmã do vice-prefeito acusa a gestão municipal de pagar a aliciadores salário equivalente ao de secretários. Vamos lá, Franci. A vereadora Eliane Bezerra, Amadeu, ela que é irmã do vice-prefeito Etinho Bezerra, e acusa o prefeito Silas Noronha de realizar pagamentos equiparados aos de secretários municipais a aliciadores nesse suposto esquema de corrupção de menores no município. E assim, para quem não está entendendo, essa soltura que é arbitrária, porque se está provado e o cara lá das negociações, para melhor lhe dizer, uma diretora, 40 horas para assumir uma região grande, ganha um salário mínimo, e os aliciadores, o salário de um secretário são vários, só foi citado um no processo. Estão aqui nos balancetes. Então, assim, nós estamos falando de pedofilia, o maior dos maiores. Mas nós, ao longo dos dias, nas nossas redes sociais, nós vamos mostrar também a corrupção deslavada que estava acontecendo. As 2 primeiras sessões aqui do ano eu faltei. Do meio do ano passado para cá, ninguém me viu mais numa festa popular. Ninguém me viu nem na festa do vaqueiro, que é uma festa que a gente tem o prazer de fazer. Ninguém me viu em festa de final de ano. Eu já estava guerreando com ele, empatando o que ele fizesse. A sacanagem, a roubalheira. Eu estou dizendo que ele estava roubando. E eu provo. E, além de tudo, ainda querer molestar nossas meninas dentro de um esquema organizado. E nós, que sempre trabalhamos para honrar o nosso município, vamos nos calar? Jamais.
Depoimento duro, Amadeu, da vereadora Eliane Bezerra, que pertencia à base aliada do prefeito Silas Noronha. Então, o que ficou acertado ontem? Essa denúncia não foi analisada. Um outro pedido de cassação de Silas Noronha já foi impetrado para que a vereadora Eliane, que havia apresentado o primeiro pedido, ela possa votar. Porque como autora do pedido, ela não poderia votar. Então, havia um temor de que essa cassação fosse rejeitada. Então, um popular já ingressou com outro pedido de cassação, ela poderá votar e já se especula que se tem maioria para essa cassação, caso esse pedido avance, esse novo pedido, Amadeu. Só para fazer um adendo, Amadeu. Inacreditável assim que a gente esteja presenciando isso em Pio Nono, Denis. Chama atenção, viu, Amadeu? Porque tudo indica ali que houve, claro, uma influência do prefeito, por exemplo. Ele passou 25 dias preso, né? E a investigação, ela permanece. São 3 investigações agora em curso, porque tem a investigação da Polícia Civil, a CPI, que ouviu na última sexta-feira, inclusive empresários que também faziam aporte financeiro para aliciadores na cidade de Pio Nono, e agora esse pedido que foi rejeitado da vereadora Eliane Bezerra, que isso faz parte da estratégia da oposição para que ela possa votar no novo pedido de cassação que foi feito pelo ex-secretário de Agricultura do município de Pio Nono. Daí chama a atenção toda essa articulação que está sendo feita. A informação que eu tive é de que essa votação vai acontecer na próxima segunda-feira, de recebimento dessa denúncia contra o prefeito Silas Noronha, e que possivelmente, Amadeu, nesse exato momento, claro que uma relação que ela é da sociedade, onde você vê meninas de 12, 13, 14 anos que foram aliciadas pela investigação que foi repassada aí pelo denunciante Edson Alves, mas que tem um âmbito político, né, de que essa estratégia seria para que a oposição tivesse mais voto para que fosse analisado esse pedido de cassação contra o prefeito. Amadeu. Olha só, muita atenção para você que é empreendedor, está querendo projetar mais ainda o seu negócio. A dica é importante. Se você busca salas comerciais em um endereço corporativo à altura da sua empresa, conheça o BV Tower, da construtora Boa Vista. É um empreendimento planejado para surpreender, com estrutura completa e soluções inteligentes. Entre os diferenciais, destaque para o acesso com reconhecimento facial, vagas disponíveis para carregamento de carro elétrico e um condomínio com gestão profissional. É o tipo de investimento que une localização, estrutura e credibilidade. E o melhor, fica ali pertinho da Nossa Senhora de Fátima. BV Tower, elegância em cada detalhe. Mais um empreendimento da construtora Boa Vista. Em uma das áreas mais valorizadas da Zona Leste, a construtora Boa Vista apresenta um novo marco para o mercado corporativo. BV Tower, um projeto à altura dos grandes propósitos. Arquitetura moderna e imponente que traduz inovação e visão de futuro. Tudo isso com elegância e alto padrão, que faz do ambiente corporativo um lugar de excelência. Conheça o BV Tower, um endereço à altura de grandes marcas. Olha o agoniado R$7.000. Quero. Cadê? Onde? Como? De salário mínimo. Mínimo. É daí pra cima, Ari. É daí pra frente. Não, como assim? Uma pré-candidata ao governo defende um salário mínimo de R$7.000 por mês. Oi, não. É isso, Amadeu. Já chegamos aí a 14 pré-candidatos ao governo do estado do Piauí. Hoje eu conversei com ela, que há mais de 20 anos vem disputando eleições majoritárias aqui em Teresina e também no Piauí, para a Prefeitura da Capital e o Governo do Estado, a professora Lourdes Melo, do Partido da Causa Operária. E hoje ela veio com essa bandeira, salário de, no mínimo, R$7.000. Vamos lá? Nós vamos ter candidatura própria. É para isso que a gente caminha. Está esperando ainda as convenções, né? Seu partido está regular, professor? O partido está regular, sim. Tem todas as normas do TRE. Nós defendemos o salário, defendemos as minorias, no caso que não é minoria, são maiorias, os negros, as mulheres.
E assim, o salário principalmente, defendemos um salário, aquilo que é baseado nos economistas. Devemos ter um salário que seja baseado em cerca de R$7 mil. Amadeu, assim, no caso é o Congresso, o presidente da República que define, né, o salário mínimo. Mas é importante, tipo assim, uma vez ela é governadora, ela pode aplicar aos servidores estaduais. Mas há salários mínimos estaduais. Os governadores podem adotar. Ela pode adotar o salário mínimo estadual do Piauí, ela quer colocar em R$7 mil, Ari. É verdade. A professora Lourdes Mello. Olha, professora Lourdes, nem os royalties do petróleo a gente vai receber, porque, pelo visto lá, esse dinheiro com os royalties do petróleo, a gente podia até pensar no salário mínimo próprio maior que o oficial, o nacional. Mas 7 mil, professora, eu gostaria, mas acho que quebraria o Estado. Mas pelo menos ela deu uma ajustada na geolocalização, porque na eleição passada ela trouxe uma pauta ali de fim da guerra, dos ataques de Israel na Palestina. Pelo menos agora ela saiu do foco internacional e passou para um foco local. Então já... Calma, meu amigo. Isso aí uma das propostas. Verdade. É uma das metas. É uma das. Ela deve ter mais... Tem Maduro. A volta de Maduro. Libertação de Maduro. Libertação de Nicolás Maduro. Tá vendo, França? Falou cedo demais. É o fim dos ataques no Líbano também. Coisas importantes. Olha, aí o governo inaugura a nova estação do metrô na zona sudeste de Teresina. Vamos ver. Para o estudante Bruno Costa, o metrô de Teresina tem um papel importante ao facilitar o deslocamento de estudantes e trabalhadores que moram na zona sudeste da capital. O metrô, ele é uma grande conquista na questão da acessibilidade, a questão de levar as pessoas da periferia até os locais de centros econômicos, centros estudantis. Essa é a grande importância do metrô, ao meu ver. Essa também é a percepção da professora Elineide Pereira. Para ela, o metrô facilita o deslocamento diário, principalmente diante das dificuldades enfrentadas pelos usuários do transporte coletivo. É de grande importância porque o deslocamento para o centro é bem melhor, a facilidade aqui para nós que moramos aqui em Todos os Santos. Antes a gente tinha que sair para pegar o ônibus, é aquela correria. E de graça ainda mais, é bom demais. Para melhorar o atendimento de usuários como Bruno e Elineide, autoridades do Piauí inauguraram na manhã desta terça-feira a estação do metrô do bairro Todos os Santos, na zona sudeste da capital. O espaço passou por uma série de melhorias para atender a população que utiliza diariamente o transporte entre a zona sudeste e o centro da cidade. O local conta com bancos de concreto, banheiros e até uma academia ao ar livre para atender às necessidades dos usuários. Essa expansão agora, ela amplia o acesso da população da zona sudeste da capital a esse equipamento de transporte extremamente confortável, seguro, rápido e gratuito. Então agora são 2 estações, na verdade, que passam a se tornar operacionais. As obras fazem parte de um plano de modernização do transporte público, inclui melhorias nas estações, intervenções na via férrea e a ampliação do percurso. Outra novidade é a manutenção da tarifa zero, que deve beneficiar cerca de 8 mil passageiros por dia. Além disso, está prevista a incorporação de pelo menos 5 VLTs ao sistema. O primeiro deve entrar em operação em julho. Vão vir novos e mais VLTs, mais confortáveis ainda do que os atuais. E você vai ter muito mais velocidade para ir e vir. Além das inaugurações recentes, o governo do estado prevê investir mais de R$1 bilhão na compra de novos trens, reformas e ampliação das linhas. Os primeiros recursos foram garantidos após a sanção de leis que autorizam a contratação de empréstimos. E o desafio para os próximos anos será a expansão para as outras zonas da cidade. Por isso que já conseguimos os recursos para o projeto. Só o projeto são R$50 milhões, só o projeto. Para executar essa expansão, serão alguns bilhões de reais, então é óbvio que isso não vai ser feito em pouco tempo. Depois das estações do Colorado e Todos os Santos, a próxima etapa será a entrega da estação Boa Esperança. O local está sendo reformado para ser o primeiro ponto de integração entre as 2 linhas do sistema. A estação Mafuá também será inaugurada dentro desse cronograma de modernização. Essa estação, somada a essa do Colorado, elas fazem o ramal do Colorado Todos os Santos e que é capaz de aumentar a capacidade do metrô de Teresina em mais 5 mil pessoas. Então hoje
o metrô de Teresina, que tinha uma capacidade de 5 mil pessoas diárias, hoje já conta com a possibilidade de transportar cerca de 10 mil usuários. Além da modernização do sistema, o projeto prevê a expansão da linha do metrô para outras regiões da capital. E a próxima expansão será para a Zona Sul, depois Zona Norte, depois Zona Leste. Eu acredito que essa expansão para a Zona Sul nós vamos ter que esperar pelo menos 3 anos para poder termos realmente um VLT nessa direção. Agora está sendo reformada e reconstruída as estações do Disseu 2 e do Parque Ideal, e em breve vamos inaugurar também a estação Boa Esperança, que já está com cerca de 90% das obras em andamento e concluídas. E aí é importante, né? Porque você ajuda o teresinense que está sofrendo tanto com esse sistema de transporte urbano, não é, Dênio? Você estava lá? A gente pôde ouvir isso, Amadeu, de uma professora, a dona Rosimeire, que deu entrevista para a gente, né? Ela explicou justamente sobre essa necessidade, né, da expansão do metrô, porque isso desafoga, né? Eu vou fazer aqui um comparativo rápido, a gente já tinha feito isso na Rádio Jornal. Se a gente fizer um comparativo relacionado ao transporte do metrô, por exemplo, em São Paulo, tem ali o rodízio dos veículos e acaba facilitando a vida de muitos usuários, né? Deslocamentos de uma região para outra. E é isso que tem aí prospectado o governo do estado do Piauí para que essas VLTs, são 5 que nesse processo de aquisição deve acontecer por parte do governo, deve facilitar, né, tanto a locomoção de pessoas, que hoje atinge 8 mil usuários, quanto na possibilidade aí de expansão não só para as zonas aqui da capital do Piauí, como também para a cidade de Timon, no Maranhão, que é uma pretensão do governo do estado do Piauí, porque sabe, né, dessa movimentação de pessoas entre Timon, da zona sul de Teresina, para a capital do Piauí, e isso fomenta, Amadeu, o comércio, né, porque a região do centro de Teresina, ela precisa desse fortalecimento com relação também ao transporte coletivo. Um sonho do doutor Alberto Silva, quando concebeu o metrô, ele imaginava isso, a interligação, inclusive lá com Saci, Distrito Industrial, a ligação com Timon, Caxias, Altos Campo Maior, com o metrô. Era a ideia que ele teve ali na década de 80. Olha como foi a ideia dele? A partir do rebaixamento da linha férrea na Frei Serafim. Aí ele pensou, bom, já que eu tenho dinheiro para rebaixar a linha férrea, porque ali, vocês não lembram, são muito novos, os automóveis cruzavam com o trem, em plena Frei Serafim, ali com Miguel Rosa. E aí, tinha dinheiro da Refesa para fazer o rebaixamento. Ele disse, bom, já que vai ter rebaixamento, vamos fazer o metrô? E fez. Olha, o segundo encontro de grêmios estudantis acontece em Teresina, vamos ver. A SEDUC realizou nesta terça-feira o segundo encontro estadual de grêmios estudantis, com o tema Participação, Liderança e Transformação. O objetivo foi promover mais diálogo e protagonismo aos estudantes da rede pública do estado do Piauí e lhes mostrar o caminho da liderança. É uma missão nossa também estimular a cidadania dos nossos jovens nas escolas públicas estaduais. Então, são jovens ali na fase de 15 a 18 anos e que estão próximos de entrarem no mercado de trabalho, na vida adulta. E, portanto, quanto mais noção de cidadania eles tiverem, melhor. E o Grêmio Estudantil, sem sombra de dúvidas, é algo muito relevante nessa direção. Forma líderes, melhora o diálogo, melhora a consciência dos direitos e deveres dos estudantes. Portanto, é um exercício do cotidiano das escolas muito relevante. O papel dos líderes do Grêmio é nessa direção, de liderar também as reivindicações, mas também liderar a participação da comunidade escolar naquilo que é importante para o desenvolvimento desses jovens. Ao longo do evento, os estudantes foram ouvidos através de um monitoramento estratégico. Com quase 300 alunos presentes, entre eles 96 presidentes de grêmios estudantis, que se sentiram valorizados através desse momento de escuta. E para quem está entrando agora nas escolas SEDUC, né, é sempre bom assim, os alunos pensarem que nunca é mais um desafio que a gente tem que seguir e enfrentar. E o Enem já está aí, já está perto, né? Já começando a estudar, né? Para ver se passa, né? E não, vamos passar, né? Tem que pensar assim.
Quer fazer curso de quê, Júlia? Fisioterapia. O estado do Piauí conta com 585 representantes de grêmios estudantis. E ter esse feedback entre os gestores e alunos tem como foco afinar o diálogo nas escolas. Nós temos investido maciçamente, especialmente nesse modelo do tempo integral, e para isso ouvimos constantemente tanto os gestores, os gerentes regionais e especialmente os alunos, que são os principais beneficiários e por quem a gente trabalha e tem investido tanto na educação. A solenidade marcou também anúncios, como o lançamento do Portal do Estudante e também a retomada do Festival de Cultura nas escolas. Isso mostra que é uma continuidade no investimento na educação, e a educação foi determinante nesse salto do Piauí, né, que foi o maior salto do Brasil, e a gente poder ter esse reconhecimento, né? Desde levar a escola a cada território, mas não só levar a escola de qualidade, escola em tempo integral, escola com curso técnico, gerando mais oportunidade para a nossa população e gerando essa possibilidade de desenvolvimento pleno. Então não é só a educação, mas a educação que gera renda, que gera qualidade de vida, que gera saúde e que gera oportunidades. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo, a gente volta.